Continuando então aí, nessa parte nós vamos falar a respeito da qualidade da água, bem como da alimentação do coelho de companhia, ok? Vamos começar com a qualidade da água, que é o nutriente esquecido. Gente, a gente brinca que água é o nutriente esquecido, porque o custo dela é tão mais baixo que os demais, que a gente acaba esquecendo muitas vezes da água. E água, não podemos esquecer, que é essencial para o animal, para qualquer animal, mesmo porque é a água que vai ser o meio onde as reações no corpo acontecem. As reações acontecem em meio aquoso. Então, obviamente que a água é um dos nutrientes mais importantes, se não o mais importante, hein? Bom, o que a gente pode dizer de uma maneira mais prática, mais aplicada em água para coelhos? Olha só. Essa água tem que ter boas qualidades físicas, químicas e biológicas. Traduzindo, essa água tem que estar numa temperatura agradável. E o que é uma temperatura agradável para coelhos? É uma água fresca, ok? Para aves, para suínos, para coelhos, para cavalos, a água tem que ser mais fresca, diferente de bovinos, onde a água não é tão fresca assim, ok? Mas para coelhos, uma água fresca. O animal tem que conseguir abaixar a sua temperatura, tem que ter aquela sensação agradável de beber uma água fresca. Tanto que uma água morna, tá? Aquela água que você põe o dedo ali no bebedouro e sente que ela está morna, o animal vai ingerir em menor quantidade. E cuidado, o animal que ingere menos água, ingere pouca ração e compromete assim o seu desempenho produtivo e reprodutivo. Então, muito cuidado com a temperatura dessa água. Se a água do coelhário está quente, né, a água de saída de bebedouro, nós temos que atuar. Nós temos que isolar melhor essa caixa d'água, pode ser que ela está pegando sol. Nós temos que isolar melhor essa tubulação, pode ser que está pegando muito calor, pegando sol, ou muito calor interno no coelhário, e nós temos que atuar de alguma maneira, né? Lembre-se que a parte de ambiência no coelhário é muito importante. A gente vai fazer uma aula só sobre ambiência futuramente, para falar de temperatura, luminosidade, um tanto de coisa. De tão importante que é a ambiência para o animal. E é claro que uma temperatura muito alta dentro pode impactar na temperatura da água também, hein, gente? Bom, boas qualidades químicas no sentido de ser potável, de ter uma quantidade adequada de substâncias dissolvidas, ok? E aí vamos chamar a atenção de uma coisa muito importante, que é a cloração da água. Água para coelho tem que ser clorada. Bom, e qual a quantidade de cloro que eu vou colocar? Olha, por volta aí de 0,7, 0,8 miligramas por litro, ok? Uma quantidade significativa de cloro, muito próxima ao consumo humano também, tá? Eu conheci uma pessoa, um médico veterinário, que visitava algumas granjas de coelho no exterior, e ele sempre carregava com ele, ok, um medidor de cloro, que ele media a água das granjas, entendeu? De tão importante que é essa medida, essa questão da cloração da água para coelhos. Então, não se esqueça, água de coelhos tem que ser clorada. Se você não recebe essa água clorada pela companhia de abastecimento, olha, vamos lá na caixa d'água, no local de reserva, antes de chegar para os animais, e vamos clorar essa água, ok? 0,708 miligramas por litro, 0,708 ppm, né? Bom, e boas qualidades biológicas também, gente. Água para os animais, né, de uma maneira geral, não pode conter micro-organismos patogênios. Vamos lembrar, pessoal, que o coelho é um animal extremamente resistente nisso também, em qualidade da água, ok? Eu já vi, por exemplo, água contaminada matar muita codorna, mas não matar os mesmos coelhos que bebiam da mesma água que as codornas. A codorna é um animal muito sensível, já o coelho é um animal muito resistente em relação a isso, ok? Bom, essa água pode ser captada na propriedade? Olha, obviamente pode, mas se você faz a captação aí a partir de uma cisterna, a partir de um poço artesiano ou a partir de um curso d'água, obviamente que você vai tratar no mínimo com essa cloração. E fica aí a sugestão para você mandar uma amostra dessa água para alguma companhia de abastecimento para verificação da potabilidade. Pessoal, não está aqui nesse slide, mas vamos chamar a atenção que
vamos ter muito cuidado também com água dura. O que é água dura? É uma água rica em minerais, principalmente cálcio, cálcio e magnésio. Então, muito cuidado com a água dura, ok? Porque pode prejudicar aí a absorção de cálcio, ok? Nessa espécie a absorção é um pouco diferenciada, mas também pode prejudicar até a absorção de outros minerais. Então, evitar água rica em cálcio na propriedade, ok? Pessoal, rapidamente então, nós vamos falar da alimentação do coelho de companhia nos lares, ok? Vamos chamar a atenção que esse é um assunto que nós já falamos aqui no canal, inclusive nós fizemos um webinar inteiro discutindo um livro que nós escrevemos sobre cuidados com os coelhos de companhia nos lares. Eu vou deixar o link aqui para vocês. E nesse manual que nós escrevemos, fala também da alimentação. Né? O que a gente pode falar da alimentação do coelho de companhia? Olha só, primeiramente, existe muita informação empírica na internet, informação de blog, informação confusa, truncada na internet. Eu vou começar com aquela tal de pirâmide que a gente encontra aí da alimentação dos coelhos, que se você jogar no papel e fazer os cálculos, a conta não fecha na alimentação do coelho. Ok, gente? Então, muito cuidado com aquela pirâmide que a gente encontra aí de alimentação do coelho. Essa pirâmide fala que 90% da alimentação do coelho de companhia tem que ser feno. Olha, se 90% for, o cálculo não vai fechar. O animal nunca conseguiria ingerir a quantidade de nutrientes que ele precisa para uma alimentação saudável. Entendeu? Então, já começa aí. O que nós vamos sugerir na alimentação desses animais? Olha só. Conforme o livro de Blas e Mateus 2010, que é meio que uma referência internacional para a gente em nutrição e alimentação de coelhos, ele recomenda o fornecimento de 20 gramas de ração de boa qualidade por quilo de peso vivo, ok? Então, um animal aí, pet de até 2 quilos, realmente ele consome uma quantidade pequena de ração. E nós vamos oferecer para ele também feno de boa qualidade. Esse feno vai ser essencial também, eu vou explicar por quê. Mas vamos lembrar que uma ração de boa qualidade é a base da alimentação do coelho de companhia, 20 gramas por quilo de peso vivo, ok? E aí, nós vamos lembrar daquela parte dessa aula que a gente falou de rações para coelhos de companhia. É essencial que o tutor invista numa ração de boa qualidade para os seus animais, ok? Teoricamente, essa ração já contém todos os nutrientes que o coelho precisa na quantidade e de forma equilibrada para os animais. E, obviamente, pode existir algumas outras necessidades, como uma maior interação do tutor com o seu animal, tá? O fornecimento de feno para melhorar o desgaste dos dentes, enfim. A alimentação do coelho de companhia, ela permite alguns ajustes desde que nós tenhamos como base da alimentação uma ração de boa qualidade, ok? Então, a questão do feno. Um feno de boa qualidade é muito interessante para o animal, tá? O animal gosta do feno, tá? É hábito natural do coelho ingerir alimento fibroso, feno nesse caso, ok? E ele gosta muito de fazer isso. E isso favorece também a mastigação do coelho de maneira com que ele vai desgastar os dentes. Olha, obviamente que uma ração de boa qualidade também contém uma quantidade grande de feno e vai proporcionar isso. Mas se você oferece feno para o animal fazer essa regulagem, essa ingestão por conta própria, é muito interessante também, ok? Ele não vai comer uma quantidade muito grande de feno, mas é interessante você deixar sempre um feno de boa qualidade ali para o animal, além da ração. Bom, muita gente considera também que o feno de alfafa é uma fonte ruim para os animais, talvez por ter uma carga grande de cálcio. A alfafa é a rainha das leguminosas, ou seja, a composição nutricional da alfafa é excelente. Se eu for pegar as necessidades nutricionais do coelho e comparar com algum alimento, qualquer alimento que nós tivermos aí, ou qualquer um dos alimentos que a gente tem, milho, farelo de soja, farelo de trigo, feno de alfafa, feno de chicken, enfim, o que mais vai aproximar das necessidades nutricionais do coelho é o feno de alfafa, se eu pegar um alimento isoladamente. Mas eu concordo que o feno de alfafa tem uma quantidade excessiva de cálcio.
Então, eu vou deixar de utilizar o feno de alfafa como fonte de fibra para coelhos? Ó, não vou deixar. O que eu posso fazer para melhorar é uma rotação de fenos. Eu faço uma rotação semanal ou quinzenal, trocando os fenos para o animal. Eu dou o feno de alfafa numa semana, eu dou o feno de tifto ou corticross na outra semana. Eu posso fazer isso, ok? Mas é claro também, não podemos esquecer, viu, gente? Essa questão da sensibilidade dos coelhos pelo cálcio, isso aí varia muito de animal para animal. Pode ser que o animal coma uma quantidade muito grande de feno de alfafa e não tenha problema nenhum ao longo da vida, como pode ter algum animal que come uma quantidade grande de feno de alfafa e aquela quantidade de cálcio do feno de alfafa, que é por volta aí de 1,5%, mais ou menos, pode variar, ok? Vai proporcionar a ele, né, algum prejuízo. Vamos lembrar também, gente, que muitas vezes a gente preocupa demais com o fornecimento de feno de alfafa, mas nós não esquecemos que uma ração para coelhos de má qualidade vai ter uma quantidade de cálcio muito grande, porque nós estamos falando do nutriente mais barato em termos de formulação. Eu quero formular uma ração mais barata para coelhos, eu vou colocar muita quantidade de calcário, conforme a gente vai ver na aula de formulação, ok? Então, assim, muito cuidado, ok, com o cálcio da ração também. Rações de qualidade ruim costumam estourar no cálcio, porque é o nutriente mais barato. Então, em geral, amarrando tudo que a gente falou até agora, olha só, eu vou oferecer uma ração para ele de boa qualidade. Essa ração vai ser a base da alimentação, ok? 20 gramas a cada quilo de peso vivo, ok? E vou fazer a rotação de fenos de forma semanal ou forma quinzenal. Pode ser interessante também. Bom, próxima pergunta. Eu posso oferecer alguma guloseima para o animal, principalmente frutas? Olha, é muito interessante eu oferecer para o animal, até mesmo para me interagir com ele. Mas não podemos esquecer que esses tubérculos, essas frutas, costumam ter o excesso de carboidratos, o que, de uma maneira geral, não é bom para o animal, tá? O que nós indicamos é aí 2 a 3 vezes por semana no máximo, ok? Você oferecer alguns pedaços de maçã, por exemplo, ou até mesmo um pedaço de cenoura e oferecer para o animal. Isso pode ser interessante até mesmo para você interagir com esse animal, tá? E aí a nossa indicação é sempre jogar para baixo. E obviamente que isso varia muito de animal para animal. Foi exatamente o que aconteceu comigo uma vez. Vejam bem o que aconteceu. Eu estava palestrando, né, para um grupo de tutores dentro de uma propriedade, de uma granja de coelhos, e aí eu fiz essa recomendação de 2 ou 3 vezes por semana. E aí uma pessoa levantou a mão e comentou: professor, se fosse assim, da maneira com que você está falando, o meu coelho já era para estar morto, porque eu ofereço essas frutas, esses legumes para ele todos os dias praticamente. Gente, então assim, há uma variação muito grande de animal para animal, ok? A nossa recomendação é que você comece sempre de maneira muito precavida, ok? E vai acompanhando a alimentação do seu animal. Mas tome muito cuidado, tá? Com a dosagem de frutos que você fornece para ele. A nossa sugestão é sempre você aproveitar subprodutos daquilo que você comprou. Por exemplo, você compra cenoura ali no sacolão. Você vai aproveitar a cenoura para alimentação humana, mas a parte aérea da cenoura, a parte fibrosa, as folhas da cenoura, você vai oferecer para o animal, tá? Aqui em casa, por exemplo, quando nós tínhamos coelho de companhia, a gente aproveitava a casca da melancia para o animal, que adorava. A gente comia melancia, mas dava a casca de melancia para o animal. Enfim, se você aproveitar subprodutos, principalmente subprodutos que contêm uma quantidade de fibra, pode ser interessante para o animal, desde que não seja em grande quantidade e desde que, não se esqueça, a base da alimentação dele seja uma ração de boa qualidade nutricional. Essa ração de boa qualidade nutricional vai ser muito importante para suportar esses ajustes, essa variação que você mesmo faz na alimentação dele. Mas muito cuidado, ok? Para finalizar, eu vou só responder a essa pergunta aqui que hoje está muito em moda. Eu posso dar alimentação natural para o meu coelho de companhia? Olha, muito cuidado com isso. Você pode dar alimentação natural? Sim, você pode.
tá? Desde que um nutricionista de coelhos, especializado em coelhos, tá? Te ajude nessa formulação, te ajude a equilibrar essa dieta para o animal, ok? Não é pegar receita pronta de internet, ok? E dar para o animal. Se você pega uma receita pronta de internet para o animal, você não está trabalhando pela posse responsável do teu cuide de companhia. Vamos chamar a atenção disso. Então, se você quer dar alimentação natural, pode, mas desde que o nutricionista de coelhos te acompanhe para você fazer isso aí, tá bom?